Um milionário vê uma garçonete com 3 meninas que são idênticas a ele e fica em choque. O Rio de Janeiro ao meio-dia de uma quinta-feira de verão. O calor descia como uma cortina pesada sobre a cidade. O asfalto de Copacabana irradiava ondas de calor. Motos zigue-zagueavam entre os carros como se as leis de trânsito não existissem. Em meio às buzinas e passos apressados, Rafael Oliveira desceu de um BMW preto reluzente, o rosto tenso de irritação. Vestia um terno azul marinho impecável, camisa branca abotoada até o último botão, gravata perfeitamente alinhada. Tudo nele gritava sucesso, exceto seu humor. Rafael tinha um almoço de negócios com investidores paulistas em um restaurante 5 estrelas em Ipanema, mas seu estômago vazio e o cansaço crescente o fizeram dobrar numa rua lateral de Santa Teresa. Não tinha motivo específico, apenas o aroma de feijão tropeiro e cerveja gelada que escapava pela janela do carro, puxando-o como um chamado silencioso da sua infância. Caminhou em direção a um pequeno boteco chamado Cantinho da Saudade. Nenhuma placa chamativa, apenas uma tabuleta de madeira desgastada, algumas mesas de plástico branco na calçada, toalhas xadrez vermelhas e brancas e um vaso de samambaia pendurado preguiçosamente na entrada. De dentro vinha o som suave de um pagode antigo. Lento, melancólico, como se o próprio tempo tivesse desacelerado naquele pedaço esquecido da cidade. Rafael empurrou a porta de vidro. O ar fresco o atingiu no rosto, trazido por um ventilador de teto que girava em ritmo pausado. O cheiro de alho, cebola e pimenta pairava delicadamente no ambiente. Um grupo de aposentados jogava dominó perto da janela. Um casal jovem dividia uma porção de pastel no canto mais reservado. E no fundo do salão, uma mulher se movia entre as mesas, equilibrando pratos com a urgência prática de quem conhece cada centímetro daquele lugar. Cabelos castanhos presos em um coque despojado, ombros ligeiramente curvados pelo cansaço, bochechas coradas pelo calor da cozinha. Mas Rafael congelou. Reconheceu Carla Santos instantaneamente. Não precisou de um segundo olhar. Não precisou ouvir a voz. Aquele olhar continuava o mesmo. Forte, determinado, distante. Antes que pudesse organizar os pensamentos, seus olhos se fixaram numa mesa pequena perto do balcão. 3 meninas estavam sentadas ali, dobrando guardanapos de papel. Uma fazia florzinhas. Outra desenhava com canetinhas coloridas. Todas pareciam ter cerca de 5 anos, cabelos longos e cacheados, olhos verdes acinzentados. E algo fez o coração de Rafael disparar descontroladamente. Elas tinham os olhos dele. Aquela sobrancelha ligeiramente arqueada, a forma como inclinavam a cabeça quando concentradas, até mesmo o sorriso de canto de boca que ele via no espelho há 36 anos. Por um único momento, o mundo ficou em silêncio. Todo o som desapareceu. Rafael permaneceu imóvel no meio do boteco movimentado. Carla olhou para cima, seus olhos se encontraram, e no menor fragmento de tempo, ambos foram puxados de volta para um passado que nenhum dos dois ousara revisitar. Então ela se virou e desapareceu atrás da porta da cozinha. Rafael continuou parado, coração batendo forte, mente girando com uma única pergunta que não estava pronto para enfrentar. Será que elas são minhas? Rafael não conseguia lembrar como seus pés o levaram até a mesa das meninas. Era como se uma força invisível o puxasse para lá. Não era razão, era instinto. Suas pernas se moveram antes que seu cérebro conseguisse acompanhar. As 3 meninas olharam para cima ao mesmo tempo quando ele se aproximou. Uma, vestindo um vestido rosa claro, inclinou a cabeça e perguntou: "Quem é o senhor?" Outra, de olhos desconfiados, ainda segurando seu guardanapo meio dobrado, questionou: "O senhor conhece a gente?" Rafael abriu a boca, sua voz saindo ligeiramente rouca. "Eu... não tenho certeza, mas talvez." Antes que pudesse dizer outra palavra, Carla irrompeu pela porta da cozinha e se posicionou diretamente entre ele e as meninas. Seus olhos estavam afiados, sua voz baixa, mas firme. "Não fale com elas."
Rafael recuou meio passo, levantando ligeiramente a mão, tentando acalmar a situação. Eu só queria... Aqui não. Agora não. Carla o interrompeu. Elas são minhas, e você? Ela não encontrou seus olhos ao terminar. Volte para o seu mundo, Rafael. Este aqui não pertence a você. O peito de Rafael se apertou. Antes que pudesse responder, uma voz áspera cortou o ambiente. Carla, não te pago para bater papo com o cliente. Um homem de meia idade com avental manchado de gordura emergiu de trás do balcão. Seu Joaquim, o dono do lugar, tinha o rosto do tipo que carregava desapontamento permanente. Carla mordeu o lábio e assentiu. Já volto para o trabalho. O homem se virou para Rafael, dando-lhe uma olhada de cima a baixo antes de sorrir com desdém. E você? Tá aqui pela comida ou só para encarar minha funcionária? Rafael manteve a compostura, os olhos ainda em Carla. Estou esperando para fazer o pedido, mas parece que atendimento não é prioridade aqui. Aqui a gente serve comida, não fantasia, retrucou seu Joaquim rispidamente. Uma das meninas, a de vestido amarelo, franziu profundamente a testa e disse: Não fala assim com a minha mãe. Carla se abaixou para acalmá-la, mas Rafael manteve o olhar fixo nela. Perguntou gentilmente: Carla, que horas você termina o expediente? Ela se endireitou, os olhos brilhando mais firmes. Eu não quero te ver. Só 5 minutos. Me diz quando e onde. Ela hesitou. Então acenou sutilmente em direção a um banco na praça em frente ao boteco. 30 minutos. Lá fora. Mas se não me vir sair, não me siga, entendeu? Rafael assentiu. Voltou para uma mesa no canto. Não pediu nada, não mexeu no celular, não pensou em reuniões ou prazos. Apenas observou pela janela onde 3 menininhas tinham olhos exatamente iguais aos seus. 30 minutos depois, Rafael estava sentado no banco da pequena praça em frente ao boteco, checando o relógio como alguém dividido entre pavor e esperança. Quando o ponteiro dos minutos pousou exatamente na marca dos 30, Carla saiu. Não estava mais com o avental. Segurava uma garrafa de água, a expressão imóvel como pedra. Não se sentou muito perto. Apenas o suficiente para conversar, mas ainda mantendo distância. Você veio, disse Rafael suavemente. Só vou ficar alguns minutos. Aquelas meninas, elas são minhas, não são? A pergunta escapou como algo que ele vinha segurando há anos. Carla não disse nada por um longo momento. Seus olhos não encontraram os dele. Seguiram os transeuntes como se procurassem respostas entre estranhos indiferentes. São. Apenas uma palavra, mas ela tirou o fôlego de Rafael como se ele tivesse corrido de cabeça contra uma tempestade. Por que não me contou? Por que não me procurou? Você acha que eu não tentei? A voz de Carla permaneceu calma, mas agora seus olhos se fixaram nos dele, cheios de mágoa. Eu liguei. Mandei e-mail. Fui no seu antigo escritório em Copacabana. Ninguém me deixou entrar. A secretária disse que você tinha se mudado. As pessoas me falaram que você não queria ser encontrado. Rafael parou olhando para o piso de pedra portuguesa. Eu não sabia. Carla deu um sorriso amargo. E você realmente acreditou nisso? Ele suspirou. Pensei que você tinha seguido em frente. Você é forte assim. Eu segui em frente, mas não sozinha. Não tive o luxo de esquecer. Todo dia eu olho para 3 pares de olhos que são iguaizinhos aos do homem que foi embora. Rafael cerrou os punhos. O arrependimento o atingiu em ondas esmagadoras. Eu quero consertar isso. É tarde, disse Carla. Sua voz não estava mais fria, apenas cansada. Mas não impossível. Rafael olhou para cima. Você pode me deixar vê-las se eu for sério nisso, mas sem desaparecer, sem promessas que não vai cumprir. Se você voltar, tem que significar que vai ficar. Ele assentiu. E primeiro, ela continuou, olhar firme, fixo no dele. Você vai fazer um teste de DNA. Não porque eu duvido, mas porque você precisa ver com seus próprios olhos. Rafael respondeu baixinho. Sim, eu quero isso. E vou fazer certo desta vez. Carla se levantou sem despedida, sem olhar para trás.
Simplesmente foi embora, deixando-o ali com o coração girando e uma pergunta que finalmente havia sido respondida, apenas para desbloquear 1000 outras que ele ainda não ousara fazer. Na tarde seguinte, Rafael chegou à Lagoa Rodrigo de Freitas 20 minutos adiantado. Escolheu um banco escondido atrás de uma fileira de palmeiras, mãos nos bolsos do casaco, olhos observando o caminho de pedra. Pela primeira vez em anos, não checou o celular. Não pensou no trabalho. Havia apenas uma imagem se repetindo em sua mente. 3 menininhas com olhos que espelhavam os seus tão perfeitamente que doía. Na hora exata, Carla apareceu. Usava uma blusa branca simples, jeans, cabelo preso para trás. Sentou-se a uma distância curta, caderno e caneta na mão. A forma como olhou para Rafael ainda era cautelosa, como alguém se forçando a não acreditar. Você chegou cedo, ela disse, sem olhar para ele. Não consegui pensar em mais nada. Pode observar, mas não interfira. Rafael assentiu. À frente, no espaço aberto da lagoa, as 3 meninas brincavam. Ana, a de vestido azul, desenhava formas na terra com um graveto. Beatriz, de amarelo, juntava folhas caídas e as alinhava cuidadosamente. Cecília, de rosa, corria em círculos, cantarolando uma música baixa demais para ser reconhecida. Rafael não conseguia tirar os olhos delas. Observou cada gesto, cada expressão, o jeito que riam, e percebeu que havia vivido todos esses anos sem saber que essas 3 vidas sequer existiam. Sem sonhos, sem instinto paternal, nada. Elas estão bem? Perguntou a voz seca. Carla fechou o caderno. Estão saudáveis. Cecília tem alergia à poeira. Beatriz precisa de óculos para ler. Ana não fala muito, não porque é tímida, ela só escolhe os momentos. Elas levam seu sobrenome? Claro, não ia dar o nome de alguém que não estava presente. Rafael engoliu seco. Eu quero o teste de DNA. Não porque duvido, mas porque preciso ver com meus próprios olhos. E quero fazer isso legalmente, da forma correta. Carla se virou para ele pela primeira vez. Tudo bem, mas não ache que isso vai mudar alguma coisa. Você não pode simplesmente aparecer e agir como se o mundo fosse seu. Não estou aqui para reivindicar. Estou aqui para entender. Não vim por mim, vim por elas. Carla o estudou por um longo momento. Seu olhar era investigativo, testando, mas algo nele começou a amolecer. Nesse momento, Cecília correu em direção a eles, segurando uma folha seca em formato de coração. Mamãe, olha isso! Gritou. Depois se virou para Rafael. Quem é você? Carla se abaixou e acariciou o cabelo da filha. Só um amigo antigo, querida. Rafael sorriu, o coração apertado. Não sabia quando ganharia o direito de ser chamado de pai, mas naquele momento soube que ficaria pelo tempo que fosse necessário. 3 dias depois, Rafael recebeu os resultados do teste de DNA de uma clínica particular que havia corrido para agendar. Não tomou café da manhã, não abriu o laptop, não checou mensagens. Apenas ficou sentado no sofá da cobertura, envelope grosso na mão, coração batendo forte. Quando abriu e leu a linha 99% de probabilidade de paternidade, sentiu como se o ar tivesse sido sugado do seu corpo. Ana Santos Oliveira, Beatriz Santos Oliveira, Cecília Santos Oliveira. Em preto e branco, o que seu coração já sabia se tornou verdade inegável. O papel escorregou da sua mão e caiu no chão. Rafael se recostou no sofá, olhando para o teto. Pela primeira vez em anos, não tinha certeza se estava começando algo novo ou pagando o preço por algo perdido. Mas uma coisa estava clara. Não podia mais dar as costas para aquilo. Naquela noite, ele encontrou Carla depois do expediente dela. Ela tinha acabado de lavar as mãos, ainda usava a jaqueta leve do trabalho e não havia tirado o grampo do cabelo. Rafael entregou uma cópia dos resultados, mas ela não olhou imediatamente. Você já sabia mesmo antes deste papel, não sabia? Ela perguntou. Sabia, mas agora não há volta. Carla assentiu, sem sorriso, sem recusa. Não quero brigar, só quero estar presente da forma certa. Isso não é coisa de fim de semana, ela disse.
Não se resolve com algumas visitas ao parque ou sorvete. Eu sei, não estou prometendo perfeição, mas vou estar aqui. E se há passos legais que preciso dar, estou pronto. Carla pegou o papel nas mãos. Pela primeira vez em anos, não olhou para Rafael como um fantasma do passado, mas como um homem tentando pisar no futuro. Não por ele mesmo, mas por 3 menininhas que tinham seus olhos exatos. Rafael começou a visitar com mais frequência. No início, eram apenas algumas vezes por semana, momentos breves no parque ou sorveteria. Lentamente, Carla permitiu que ele buscasse as meninas na escola, as acompanhasse à livraria, desenhasse com elas, ou jogasse quebra-cabeças no tapete da sala. Ana ainda era quieta, mas seus olhos começaram a procurar Rafael quando queria mostrar alguma coisa. Cecília tagarelava sem parar, contando histórias enquanto comia biscoitos, às vezes dizendo "Papai Rafael", sem pensar, depois corando imediatamente. E Beatriz? Beatriz observava mais. Não falava muito, mas quando Rafael fazia algo certo, seus olhos se iluminavam. Rafael começou a acreditar que, mesmo tarde, ainda tinha uma chance, mas essa chance era mais frágil do que pensava. Numa sexta-feira à tarde, Beatriz tinha sua primeira apresentação escolar. Ela interpretaria a borboleta principal no festival junino da escola. Rafael havia prometido estar lá. Até definiu lembretes no telefone. Escolheu a camisa azul clara que Beatriz uma vez disse que o fazia parecer um super-herói. Mas às 17h10, quando estava prestes a sair do escritório, o telefone tocou. Os investidores de São Paulo haviam chegado cedo. "Eles estão aqui", disse Bruno, seu sócio, urgência na voz. "Só estão esperando você. Se não vier, eles vão embora." Rafael checou a hora. 17h15. A apresentação começava às 17h30. A escola ficava a 25 minutos de carro. Ele se levantou, pegou as chaves, então as colocou de volta e caminhou para a sala de reunião. Quando chegou à escola, estava vazia. Apenas Carla permanecia, encostada em um pilar de pedra no portão, braços cruzados, expressão fria como gelo. "Desculpa", ele começou. "Não me peça desculpas. Peça para ela." Acenou para o carro. "Fala com ela." Beatriz estava sentada no banco de trás, sua fantasia de borboleta amassada, rosto inexpressivo, purpurina ainda grudada nas bochechas. "Eu era uma borboleta", sussurrou, "mas agora voei embora." Rafael não teve palavras. Naquela noite, Carla não respondeu mensagens, não retornou ligações, não abriu a porta. Ele ficou sentado no carro em frente à casa delas até quase meia-noite. Um pensamento se repetia em sua mente como batida de tambor. Segundas chances não vêm 3 vezes. 3 dias se passaram e Carla ainda não havia respondido. Rafael mandava mensagem toda manhã, toda noite. Sem resposta, sem sinal de que ainda tinha permissão para se aproximar. Na 4ª manhã, foi até a porta dela como de costume. Mas desta vez não era sobre promessas ou esperança. Era porque precisava saber se elas estavam bem. A porta não estava trancada. Tocou a campainha. Sem resposta, mas depois de alguns minutos, passinhos pequenos ecoaram pela escada. Cecília desceu correndo, cabelo bagunçado, descalça. "Papai Rafael!" gritou. "A mamãe não acorda. Ela tá no sofá e tá muito quente." Rafael subiu correndo. Carla estava encolhida no sofá, bochechas vermelhas, respiração superficial. Suor frio encharcava a gola da blusa e sua mão tremia ao tentar alcançar o copo d'água, mas não conseguia levantá-lo. Um copo de água intocado estava ao lado dela. "Carla", sussurrou-se ajoelhando ao lado dela. "Você me escuta?" Ela assentiu fracamente. "Só cansada. Estou bem." "Você está com febre. Comeu alguma coisa?" Ela fechou os olhos, murmurou. "Ninguém para cobrir meu turno. Ninguém para cozinhar para as meninas." "Agora você tem", disse Rafael, voz firme. "Descansa. Eu cuido de tudo." Carla tentou protestar, mas seus olhos embaçaram. Não tinha força. Naquela noite, Rafael fez mingau de aveia, desajeitadamente, mas com carinho.
Colocou as meninas de pijama, tropeçou nas histórias de ninar, beijou cada testa enquanto adormeciam. Então voltou para a sala e encontrou Carla o observando do sofá. "Não tem reunião hoje à noite?" perguntou, voz rouca. "Não. Hoje à noite estou aqui." Carla fechou os olhos. "Não sei como fazer isso com você." "Nem eu," Rafael respondeu, sentando ao lado dela. "Mas sei uma coisa. Não quero fazer isso sem você e as meninas." No silêncio daquele pequeno ambiente, sob a luz quente da luminária, nenhum dos dois disse outra palavra, mas ambos souberam. Algumas feridas não precisam de remédio, apenas de alguém disposto a ficar. Na manhã seguinte, Rafael acordou no sofá da pequena casa de Carla, o corpo dolorido, mas o coração estranhamente leve. Não havia dormido numa sala simples há anos. Não havia acordado com cheiro de café passado na hora e vozes infantis vindas da cozinha. Era 6h30, e as 3 meninas já estavam acordadas, sussurrando para não acordar a mãe. "Papai Rafael", disse Cecília baixinho, aparecendo na porta da sala de pijama de unicórnio. "A mamãe ainda está dormindo." "Posso tomar café?" A palavra papai ainda o atingia como um soco no peito. Metade dor, metade alegria pura. "Claro, princesa. Vamos preparar café da manhã para todo mundo?" Ana e Beatriz apareceram logo atrás, observando-o com curiosidade. Era a primeira vez que o viam de manhã. Cabelo bagunçado, sem terno, apenas com a camisa amarrotada do dia anterior. "Você dormiu aqui?" perguntou Ana, sempre a mais observadora. "Dormi. Sua mãe não estava se sentindo bem, então fiquei para cuidar de vocês." "Igual um pai de verdade faz?" perguntou Beatriz, a pergunta saindo com uma inocência que partiu o coração de Rafael. "Igual um pai de verdade faz", confirmou ele, a voz embargada. Enquanto preparava café da manhã, pão com manteiga, leite achocolatado e bananas, Rafael observava cada gesto das filhas. Ana era meticulosa. Cortava a banana em fatias perfeitas. Beatriz lia o rótulo da caixa de leite, sempre curiosa sobre tudo. Cecília cantarolava baixinho enquanto mexia o achocolatado em círculos hipnóticos. Eram completamente diferentes, mas todas carregavam algo dele. O jeito de franzir a testa quando concentradas, o sorriso enviesado, até mesmo a forma como inclinavam a cabeça ao escutar. "Vocês sempre tomam café juntas assim?" perguntou Rafael. "Sempre", disse Ana. "A mamãe acorda com a gente todo dia, mesmo quando está muito cansada." "Ela trabalha muito", acrescentou Beatriz. "No boteco e em casa também." "Às vezes ela fica triste olhando fotos antigas", disse Cecília sem pensar. Depois tampou a boca como se tivesse contado um segredo. Rafael sentiu o peito apertar. "Que fotos?" Ana cutucou Cecília. "Não é para falar disso." "Tudo bem", disse Rafael suavemente. "Vocês não precisam me contar nada que não quiserem." Nesse momento, Carla apareceu na cozinha, de roupão, cabelo solto, ainda pálida, mas em pé. "Vocês acordaram cedo", disse ela, a voz ainda rouca. "O papai Rafael fez café", anunciou Cecília orgulhosa. Carla parou, olhou para Rafael, depois para as meninas, depois de volta para ele. Pela primeira vez, não o corrigiu quando chamaram-no de papai. "Como você está se sentindo?" perguntou Rafael. "Melhor. Obrigada por ficar. Não precisa agradecer. É o que eu deveria ter feito há muito tempo." Depois que as meninas saíram para brincar no quintal pequeno dos fundos, Rafael e Carla ficaram sozinhos na cozinha pela primeira vez em 6 anos. O silêncio não era desconfortável, mas estava carregado de história não dita. "Você lembra por que terminamos?" perguntou Carla, mexendo distraidamente o café. Rafael suspirou. "Lembro. Eu disse que não estava pronto para compromisso sério, que queria focar na carreira primeiro. E eu disse que não ia esperar para sempre. E eu achei que você estava blefando." Carla deu um riso sem humor. "Eu não estava blefando, Rafael. Eu estava me protegendo. Me conta o que aconteceu depois que nos separamos." Carla olhou pela janela, observando as filhas brincarem. 2 semanas depois do nosso término, descobri que estava grávida, de gêmeas trigêmeas."
Rafael engoliu seco. E você tentou me contar? Tentei de tudo. Liguei para o seu celular. Linha fora de área. Mandei e-mail. Voltou dizendo que a conta não existia mais. Fui no seu escritório em Copacabana. A segurança disse que você havia se mudado para São Paulo e não deixou o endereço. Carla, espera, não terminei. Sua voz ficou mais firme. Procurei seus amigos. Bruno me disse que você não queria contato com nada do Rio porque estava recomeçando a vida. Suas palavras. Rafael fechou os olhos, a culpa o esmagando. Eu estava fugindo. De você, dos sentimentos, de tudo. Então parei de procurar. Decidi que se você queria tanto assim fugir de mim, eu não ia obrigar você a ser pai. Mas mudou o sobrenome delas. Mudei, porque mesmo que você não quisesse saber delas, elas tinham direito ao nome do pai. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, processando o peso de suas escolhas passadas. Como foi? Criar elas sozinha? Carla sorriu, mas era um sorriso cansado. Difícil. Meu pai tinha acabado de morrer, o boteco estava quase falindo. Eu trabalhava grávida até não aguentar mais. Voltei a trabalhar quando elas tinham 3 meses. E ajuda? Família? Minha mãe mora em Minas. Vem quando pode. Algumas vizinhas ajudam eventualmente. Mas basicamente, somos nós 4. Rafael sentiu uma admiração profunda pela mulher à sua frente. Você é incrível, Carla. Sempre foi. Não sou incrível. Apenas fiz o que tinha que fazer. É isso que pais fazem. Ficam, mesmo quando fica difícil. A indireta não foi sutil, mas também não foi cruel. Era apenas verdade. Posso perguntar uma coisa? Disse Rafael. Por que você não tentou me procurar depois, quando elas cresceram? Carla o olhou diretamente nos olhos. Porque eu tinha medo que você viesse, conhecesse elas e depois fosse embora de novo. E aí não seria só eu sofrendo, seriam elas também. Naquela tarde, Rafael cancelou todas as reuniões e levou as meninas para conhecer a Lagoa Rodrigo de Freitas. Não o local onde haviam se encontrado dias antes, mas a parte com pedalinhos e sorveterias. Vocês já andaram de pedalinho? Perguntou ele. Nunca, disse Ana, olhando fascinada para os cisnes artificiais na água. A mamãe disse que é caro, acrescentou Beatriz, sempre prática. Hoje não é caro, sorriu Rafael. Hoje é de graça. Enquanto pedalavam, Rafael com Ana, Carla com Beatriz e Cecília, ele observou como as meninas interagiam. Ana era a líder silenciosa, sempre verificando se as irmãs estavam bem. Beatriz fazia 1000 perguntas sobre tudo. Cecília simplesmente aproveitava cada momento com alegria pura. Elas são muito diferentes, comentou ele para Carla quando pararam para tomar sorvete. Completamente. Ana puxou sua parte séria. Beatriz tem sua curiosidade. Cecília. Ela parou. Cecília o quê? Cecília tem seu coração. É a que perdoa mais fácil, a que confia mais rápido. Rafael olhou para a filha mais nova, que estava tentando convencer um pombo a comer sorvete de morango. E isso te preocupa? Muito, porque se você for embora de novo, ela vai ser a que mais vai sofrer. Naquela noite, depois de levar as meninas para casa, Rafael e Carla tiveram a conversa mais honesta de suas vidas. Sentaram na pequena varanda dos fundos enquanto as crianças dormiam. Eu preciso que você entenda uma coisa, disse Carla. Eu não vou deixar você entrar e sair da vida delas quando for conveniente. Eu entendo. Não, você não entende. Você é um empresário bem-sucedido, acostumado a controlar situações. Mas isso aqui não é negócio, é família. E família aparece nos dias ruins também, não só nos passeios gostosos. Rafael assentiu. Você está certa. E eu quero estar aqui nos dias ruins também. Por que agora, Rafael? O que mudou? Ele pensou cuidadosamente antes de responder. Eu passei 6 anos construindo hotéis, fechando contratos, acumulando dinheiro. E sabe o que descobri? Nada disso preenche o vazio de não ter uma família de verdade. E você acha que nós somos sua família de verdade?
Acho que vocês poderiam ser, se você me deixar tentar. Carla ficou em silêncio por alguns minutos, observando as estrelas no céu carioca. Tem regras, disse ela finalmente. Quais regras? Primeira, você não pode prometer coisas para elas que não vai cumprir. Nada de papai vai te levar para a Disney se não tem certeza. Concordo. Segunda, você não pode usar dinheiro para compensar a ausência. Elas não precisam de presentes caros. Precisam de presença. Entendi. Terceira, se um dia você quiser ir embora, você conversa comigo primeiro. Não simplesmente desaparece como da última vez. Rafael segurou a mão dela. Eu não vou embora, Carla. Você não pode garantir isso. Posso sim, porque finalmente entendi o que perdi da primeira vez. E não vou perder de novo. Na semana seguinte, Rafael começou a estabelecer uma rotina com as meninas. Buscava elas na escola 2 vezes por semana, levava para o parque aos sábados, ajudava com lição de casa quando Carla estava trabalhando. Ana, a mais cautelosa, começou a testá-lo com pequenas coisas. Papai Rafael, você pode me buscar na escola amanhã? Perguntou numa tarde. Claro, que horas? 5:30. Mas se você não vier, eu vou embora com a Beatriz. Eu vou estar lá às 5:20. E estava. Todos os dias que prometeu estar, estava lá. Beatriz começou a incluí-lo em seus projetos escolares. Preciso entrevistar alguém sobre profissões, disse ela. Você pode ser meu entrevistado? Seria uma honra. Qual é a parte mais difícil do seu trabalho? Rafael pensou. Até algumas semanas atrás eu diria que era fechar negócios, mas agora descobri que a parte mais difícil é equilibrar trabalho com família. E você consegue? Estou aprendendo. Cecília, como Carla havia previsto, foi a que se abriu mais rapidamente. Começou a guardar desenhos especiais para o papai, a pedir colos quando estava cansada, a incluí-lo naturalmente em todas as conversas. Papai Rafael, você vai morar com a gente um dia? Perguntou ela numa tarde, enquanto coloria. Rafael olhou para Carla, que estava fingindo não escutar da cozinha. Eu não sei, princesa. Isso é uma decisão que eu e sua mãe temos que tomar juntos. Eu espero que sim. Assim você pode fazer café da manhã todo dia. 2 semanas depois, Carla fez um pedido inesperado. Preciso ir a Minas ver minha mãe no fim de semana. Ela não está bem. Claro. Quer que eu leve as meninas? Na verdade, você pode ficar com elas aqui? É que elas estão acostumadas com a casa, a rotina. Rafael parou de fazer o que estava fazendo. Era a primeira vez que Carla estava realmente confiando nele sozinho com as filhas por mais de algumas horas. Você tem certeza? Não, ela riu. Mas vou tentar. Por quanto tempo? 2 noites, sábado e domingo. Eu cuido delas, Carla. Pode confiar. Naquela sexta à noite, Carla abraçou cada filha como se fosse ficar 1 mês fora. Vocês se comportem para o papai Rafael, tá bom? A gente sempre se comporta, protestou Ana. E se ele fizer alguma coisa errada? Perguntou Beatriz, sempre prática. Vocês ensinam ele, sorriu Carla. Vocês sabem mais sobre como cuidar dessa casa do que ele. Depois que Carla saiu, Rafael ficou sozinho com as 3 filhas pela primeira vez. O silêncio durou exatos 5 segundos. Posso escolher o que vamos jantar? Perguntou Cecília. Posso ficar acordada até mais tarde? Negociou Ana. Você sabe fazer trança? Questionou Beatriz apontando para os cabelos. Rafael riu. Uma coisa de cada vez. Primeiro, o que vocês querem jantar? Pizza! Gritaram as 3 em uníssono. Pizza está decidido. O fim de semana foi uma revelação para Rafael. Descobriu que Cecília tinha medo do escuro e precisava de uma luz de noite acesa. Ana gostava de ouvir histórias antes de dormir, mas só as que ele inventava, não as dos livros. Beatriz acordava mais cedo que as outras e gostava de tomar café da manhã em silêncio, lendo. Também descobriu que ser pai era ao mesmo tempo mais fácil e mais difícil do que imaginava. Mais fácil porque as meninas eram naturalmente carinhosas e cooperativas. Mais difícil porque cada decisão parecia monumentalmente importante. Papai Rafael,
disse Ana no domingo de manhã. Quando a mamãe voltar, você vai embora? Por que pergunta isso? Porque todos os outros papais que conhecemos moram com as crianças. Rafael se ajoelhou para ficar na altura dela. Ana, eu não moro aqui ainda porque sua mãe e eu estamos aprendendo a ser uma família de novo. Mas mesmo quando não estou dormindo aqui, continuo sendo seu pai. Todo dia? Todo dia. Quando Carla voltou no domingo à noite, encontrou a casa organizada, as meninas em pijama limpinho e Rafael adormecido no sofá com Cecília no colo. Como foi? Sussurrou ela, tirando Cecília cuidadosamente dos braços dele. Foi perfeito, ele sussurrou de volta, e assustador, e maravilhoso. Bem-vindo à paternidade, sorriu Carla, e pela primeira vez desde que se reencontraram, seu sorriso não tinha reservas. Naquela noite, depois de colocar as meninas para dormir, Carla fez uma revelação que mudou tudo. Rafael, há uma coisa que preciso te contar. O que foi? Quando você desapareceu da minha vida, eu fiquei muito brava, muito machucada. Eu sei, e me desculpa por isso. Deixa eu terminar. Fiquei tão machucada que meio que torci para que você nunca descobrisse sobre as meninas. Rafael ficou quieto, deixando ela continuar. Mas vendo você com elas este fim de semana... Vendo como a Cecília dormiu tranquila no seu colo, como a Ana te contou segredos que ela não conta nem para mim, como a Beatriz te fez 1000 perguntas sobre tudo. O que você está tentando dizer? Carla olhou diretamente para ele. Estou dizendo que elas precisam de você. E que talvez eu também preciso. Rafael sentiu o coração acelerar. Carla, não estou dizendo que vamos nos casar amanhã ou que tudo está perdoado. Estou dizendo que estou disposta a tentar. De verdade desta vez. E o que isso significa? Significa que você pode ser parte da vida delas oficialmente. Significa que podemos ver onde isso vai dar. Rafael segurou as mãos dela. Eu te amo, Carla. Sempre amei. E agora amo vocês 4 mais do que achei que fosse possível. Eu também te amo, ela sussurrou. Apesar de tudo, talvez por causa de tudo. E naquela noite, na pequena casa em Santa Teresa, uma família que havia se despedaçado 6 anos antes, começou finalmente a se reconstruir. 2 semanas se passaram desde que Carla havia admitido que estava disposta a tentar novamente. Rafael estabeleceu uma rotina que o surpreendeu pela naturalidade. Acordava às 6 para tomar café com as meninas antes da escola, buscava pelo menos 2 delas toda semana e sempre jantava com a família às quintas-feiras. Sua cobertura em Ipanema, antes seu orgulho pessoal, agora parecia vazia e fria comparada à casa pequena e barulhenta de Santa Teresa. Ele se pegava inventando desculpas para passar mais tempo lá. Precisava revisar os relatórios escolares das meninas. Queria ajudar Carla com a papelada do boteco. As meninas pediram ajuda com um projeto. A verdade era mais simples. Pela primeira vez na vida, ele havia encontrado um lugar onde se sentia verdadeiramente em casa. Papai Rafael, disse Beatriz numa quinta-feira à noite, enquanto ele a ajudava com matemática. Por que você não dorme aqui todo dia? Rafael olhou para Carla, que fingia estar concentrada lavando louça na cozinha. Era uma pergunta que todas as 3 faziam cada vez mais frequentemente. Porque sua mãe e eu ainda estamos aprendendo a ser uma família, respondeu ele cuidadosamente. Mas você já é nossa família, disse Ana, olhando por cima do livro que estava lendo. Todo mundo na escola sabe que você é nosso pai. E você faz café melhor que a mamãe, acrescentou Cecília, que havia desenvolvido o hábito de dizer exatamente o que pensava. Carla se virou, pano de prato na mão, sobrancelha erguida. Ei, meu café não é tão ruim assim. É sim, riram as 3 meninas em uníssono. Rafael observou a cena. Carla fingindo indignação, as meninas rindo, o ambiente cheio de calor e vida, e soube que nunca havia estado tão próximo da felicidade real.
Mas equilibrar dois mundos estava se tornando cada vez mais difícil. No trabalho, Bruno constantemente o cobrava sobre reuniões perdidas e decisões adiadas. Cara, você parece outro, disse Bruno numa manhã, revisando os relatórios trimestrais. Antes você vivia aqui. Agora sai correndo às 5 da tarde como se o prédio estivesse pegando fogo. Tenho outras prioridades agora. 3 pequenas prioridades pelo que ouvi dizer, sorriu Bruno. E como está indo? Rafael parou de digitar. É complicado, mas é a melhor complicação da minha vida. Você está apaixonado de novo. Nunca deixei de estar. Só levei 6 anos para admitir. Bruno balançou a cabeça. Só espero que você saiba o que está fazendo. Temos a expansão para Salvador em andamento, os investidores de São Paulo pressionando. Eu sei. E não vou abandonar a empresa. Só estou reajustando prioridades. Mas a realidade era que manter ambos os mundos satisfeitos estava se tornando uma tarefa impossível. O primeiro grande teste veio numa sexta-feira. Era o Dia das Famílias na escola das meninas. Um evento onde os pais participavam de atividades com os filhos durante toda a tarde. Rafael havia prometido estar lá. Até mesmo havia cancelado uma reunião importante para liberar a agenda. As meninas estavam animadas há semanas. Papai Rafael, você vai ver minha apresentação de dança? Perguntou Cecília pela 10ª vez naquela semana. E vai participar da corrida de pais e filhos? Acrescentou Ana. E vai conhecer a professora de matemática? Ela disse que quer conversar com você, completou Beatriz. Vou estar em todas. Prometido. Mas às 13h30, meia hora antes do evento começar, seu telefone tocou. Era Marcos, diretor de um dos hotéis mais importantes da rede. Rafael, temos uma emergência. Os fornecedores do evento corporativo de amanhã cancelaram tudo de última hora. Se não resolvermos isso hoje, perdemos o contrato de 2 milhões de reais. Rafael olhou para o relógio. 13h35. O evento da escola começava às 14h. Se saísse agora, talvez conseguisse resolver a crise e ainda chegar a tempo. Me dá 15 minutos. Vou resolver e vou direto para outro compromisso. Rafael, isso vai demorar pelo menos 2 horas. Mas ele já havia desligado. Pego as chaves e corrido para o elevador. Às 14h15, enquanto tentava negociar com fornecedores alternativos pelo telefone, Rafael recebeu uma foto no WhatsApp de Carla, Ana, Beatriz e Cecília no pátio da escola, procurando por ele entre os outros pais. Às 15h30, outra foto. As meninas apresentando seus projetos para uma cadeira vazia que deveria ser sua. Às 16h45, quando finalmente conseguiu resolver a crise do hotel, recebeu a última mensagem de Carla. As meninas perguntaram se você esqueceu delas. Eu disse que você deve ter tido algo muito importante. Quando Rafael chegou à escola, o pátio estava vazio. Apenas uma funcionária varria folhas secas e empilhava cadeiras. O Dia das Famílias havia acabado. Encontrou Carla esperando no carro, no estacionamento. As 3 meninas estavam no banco de trás, quietas, ainda com os laços coloridos nos cabelos e as medalhas de participação penduradas no pescoço. Desculpa, disse ele se aproximando da janela. Houve uma emergência no trabalho. Não me peça desculpas, disse Carla, a voz controlada, mas fria. Peça para elas. Rafael abriu a porta de trás do carro. As 3 meninas o olharam com uma mistura de decepção e confusão que partiu seu coração. Meninas, eu sinto muito. Houve um problema sério no trabalho e... Você esqueceu da gente, disse Ana simplesmente. Não esqueci. Nunca esqueceria de vocês. Foi uma emergência que... Papai, disse Beatriz, a voz pequena. A professora perguntou onde você estava. Eu não soube o que responder. E na corrida de pais e filhos, eu corri sozinha, acrescentou Cecília, começando a chorar. Todo mundo tinha papai menos eu. Rafael sentiu o mundo desabar. Princesa. Não somos princesas, disse Ana, de repente brava. Princesas têm pais que não somem. Carla deu a partida no carro. Entra, Rafael. Vamos para casa. A viagem foi feita em silêncio.
um silêncio que doía mais que qualquer gritaria. Naquela noite, depois de colocar as meninas para dormir, um processo que demorou o dobro do normal porque elas estavam visivelmente chateadas, Carla e Rafael se sentaram na varanda. Fala, disse ela. Foi uma emergência real, Carla. Eu não... Para. Rafael parou. Você acha que eu não entendo emergências de trabalho? Você acha que eu nunca tive que escolher entre o boteco e as meninas? Eu sei que você entende, mas... A diferença, ela continuou, é que quando eu tenho que escolher, eu escolho elas. Sempre. Não foi uma escolha. Foi sim uma escolha. Carla o olhou diretamente. Toda vez que seu telefone toca, você escolhe. Toda vez que aparece uma emergência, você escolhe. E hoje você escolheu 2 milhões de dólares em vez de 3 meninas que estavam contando com você. Rafael ficou em silêncio porque sabia que ela estava certa. Eu avisei, Rafael. Avisei que elas não precisam de dinheiro. Precisam de presença. E hoje você não estava presente. Eu posso compensar. Posso levar elas para... Não. Carla se levantou. Você não pode compensar. Você pode aprender. Ou pode continuar escolhendo o trabalho toda vez que aparecer uma emergência. E se eu continuar escolhendo o trabalho? Carla o olhou com tristeza. Aí você vai provar que não mudou nada em 6 anos. Na semana seguinte, Rafael tentou compensar de todas as formas possíveis. Levou as meninas para um parque de diversões caríssimo na Barra da Tijuca. Comprou presentes. Organizou um passeio de barco pela Baía de Guanabara. Mas as meninas, especialmente Ana, permaneciam distantes. Você não precisa nos levar para lugares caros, disse ela durante o passeio de barco. A gente só queria que você tivesse ido na nossa escola. Ana tem razão, concordou Beatriz. Lugares bonitos não fazem a gente esquecer que você não apareceu. Apenas Cecília, fiel ao seu coração generoso, ainda se jogava nos braços dele com a mesma confiança de antes. Mas até ela, às vezes, perguntava: Papai, você vai sumir de novo? Carla observava tudo com uma expressão que Rafael não conseguia decifrar. Não era raiva, nem decepção. Era algo pior. Era cautela. Como se ela estivesse se preparando para proteger as filhas de mais uma decepção. 2 semanas após o incidente na escola, aconteceu algo que mudou tudo. Carla acordou numa manhã de domingo com febre alta e dores no corpo. Primeiro pensaram que era gripe, mas quando as dores se intensificaram e ela começou a apresentar manchas vermelhas na pele, Rafael insistiu em levá-la ao hospital. É dengue, disse o médico após os exames. Felizmente não é hemorrágica, mas ela vai precisar de repouso absoluto por pelo menos 1 semana. 1 semana? Carla tentou se levantar da maca. Eu não posso ficar 1 semana parada. Tenho o boteco, tenho as meninas. Mãe, disse Ana, segurando sua mão. Você precisa ficar boa. Quem vai cuidar de vocês? Quem vai trabalhar no boteco? Rafael se aproximou. Eu cuido. Rafael, você tem seus hotéis, suas reuniões? Não esta semana. Esta semana eu cuido das meninas e do boteco. Carla olhou para ele com ceticismo. Você não sabe nem como funciona um boteco. Então vocês me ensinam, ele disse olhando para as 3 filhas. Não é mesmo, meninas? A gente pode ensinar, disse Cecília animada. Eu sei fazer sanduíche natural, acrescentou Beatriz. E eu sei operar a máquina de café, disse Ana, pela primeira vez sorrindo para o pai desde o incidente da escola. A primeira manhã no Cantinho da Saudade foi um desastre completo. Rafael queimou a primeira fornada de pães de açúcar, serviu café frio para 3 mesas e quase provocou um incêndio tentando usar a fritadeira. Papai, disse Ana pacientemente às 10 horas da manhã, acho melhor você só servir as mesas. A gente cozinha. Vocês não podem cozinhar. Tem 5 anos. 6, corrigiram as 3. 6 anos. Ainda assim não podem cozinhar. Então fecha o boteco hoje, sugeriu Beatriz pragmaticamente. Não podemos fechar. Sua mãe disse que este lugar é o sustento da família. Então você vai ter que aprender rápido, disse Ana, subindo numa cadeira para alcançar o fogão.
Vem, a gente te ensina. E assim, naquela manhã caótica, Rafael aprendeu a fazer café como Carla gostava, forte, com açúcar cristal, sanduíche natural como os clientes pediam, pão integral, peito de peru, queijo branco e pastel de queijo como seu Joaquim havia ensinado Carla anos antes. As meninas eram professoras surpreendentemente boas. Ana conhecia todos os clientes habituais pelo nome. Beatriz sabia exatamente quanto cobrar por cada item. Cecília tinha o dom de fazer todo mundo sorrir, mesmo quando o pedido demorava mais que o normal. Seu Rafael, disse Dona Maria, uma cliente de 70 anos que frequentava o boteco há décadas. Suas filhas são um amor, e o senhor está se saindo bem para um estreante. Obrigado, Dona Maria. Estou aprendendo. A Carla deve estar orgulhosa. Rafael olhou para as 3 meninas que trabalhavam juntas arrumando guardanapos numa mesa e percebeu que talvez finalmente tivesse algo para deixar Carla orgulhosa. No final da semana, quando Carla estava se sentindo melhor e pôde voltar ao boteco, encontrou algo que não esperava. Rafael havia reorganizado todo o estoque, consertado a máquina de café que estava com defeito há meses e até mesmo pintado as paredes da cozinha que estavam descascadas. Mais importante, as meninas estavam radiantes. Mamãe! Disse Cecília correndo para abraçá-la. O papai Rafael aprendeu a fazer pastel e ele deixou a gente ajudar com tudo. E ele conheceu todos os clientes, acrescentou Ana, e lembrou do nome de todo mundo. E ele disse que da próxima vez que você ficar doente, a gente pode cuidar do boteco sozinhos, completou Beatriz. Carla olhou ao redor. O lugar estava mais organizado que nunca, mas não havia perdido o charme familiar. Era ainda o cantinho da saudade, só que melhor cuidado. Como foi? Perguntou ela para Rafael. Difícil, mas revelador. Como assim? Rafael apontou para as meninas, que já haviam voltado às suas tarefas habituais no boteco. Ana organizando menus, Beatriz limpando mesas, Cecília distribuindo sorrisos para os clientes. Descobri que elas não são apenas minhas filhas. São suas parceiras. São parte deste lugar, desta vida que você construiu. Carla assentiu. Elas cresceram aqui. É o único lar que conhecem. E eu quero fazer parte disso. Não como visitante, como família. O que você está dizendo? Rafael pegou as mãos dela. Estou dizendo que quero viver esta vida com vocês. A vida real. Não só os domingos no parque ou os jantares especiais. Quero acordar toda manhã sabendo que vou tomar café com vocês, trabalhar junto com você, colocar elas para dormir toda noite. E o trabalho? Os hotéis? Vão continuar existindo, mas não vão mais ser minha prioridade número 1. Carla o estudou por um longo momento. Você tem certeza? Porque se você mudar de ideia daqui a uns meses... Não vou mudar de ideia. Pela primeira vez na vida sei exatamente onde quero estar. Naquela noite, enquanto colocavam as meninas para dormir juntos, uma rotina que havia se estabelecido naturalmente durante a semana, Ana fez uma pergunta que surpreendeu a todos. Papai Rafael, você vai embora agora que a mamãe está melhor? Rafael se ajoelhou ao lado da cama dela. Por que pergunta isso? Porque você sempre vai embora quando as coisas ficam normais de novo. Rafael olhou para Carla, depois de volta para Ana. Ana, eu só vou embora se vocês mandarem eu ir embora. Mas se depender de mim, vou ficar aqui com vocês para sempre. Mesmo se o trabalho ligar? Mesmo se o trabalho ligar. Promete? Prometo. E pela primeira vez desde o incidente na escola, Ana sorriu para ele sem reservas. Uma semana depois que Carla se recuperou completamente da dengue, Rafael chegou ao escritório mais cedo que o usual. Não trouxe laptop, não vestiu terno completo, apenas uma camisa social e uma folha de papel dobrada no bolso. O 30º andar da Oliveira Hotels estava iluminado. A equipe executiva já estava reunida na sala de conferências. Bruno, o sócio e melhor amigo desde a faculdade, estava sentado na cabeceira da mesa, olhos cautelosos. Outra mudança de turno? Perguntou Bruno,
meio brincando. Rafael ficou de pé, apoiando uma mão na cadeira. Não vou me demitir, começou calmamente. Mas vou me afastar das operações diárias por tempo indeterminado. A sala ficou em silêncio. Alguém largou a caneta. Outro suspirou baixinho. Isso é sobre aquelas 3 menininhas? Perguntou Bruno, agora sério. Rafael assentiu. São minhas filhas, e estou começando a entender o que isso realmente significa. E a expansão para Salvador? Os investidores de São Paulo? Bruno, disse Rafael devagar, estou entregando algo que construí durante anos porque finalmente encontrei algo mais valioso. E não vou perder desta vez. Ele colocou a carta de afastamento na mesa. Houve uma pausa. Então Júlia, a diretora financeira, se aproximou e gentilmente colocou a mão no ombro dele. Um reconhecimento silencioso. Rafael saiu da sala de conferências. Ninguém o chamou de volta. Ninguém questionou mais nada. Pela primeira vez na vida, ele sentia que estava deixando algo para realmente voltar. 2 meses depois, Rafael inaugurou seu novo restaurante. Mas desta vez, era diferente de tudo que já havia criado. O lugar se chamava Três Corações, não porque fosse sua terceira empresa, mas porque representava algo sagrado. Ana, Beatriz e Cecília. O restaurante foi projetado como uma declaração de família. Havia uma área de recreação interna com almofadas macias e livros de histórias. Um canto amigável para pais trabalharem enquanto os filhos coloriam nas mesas adjacentes. O cardápio incluía refeições saudáveis especificamente criadas para crianças, revisadas por uma nutricionista. E mais notavelmente, todos os funcionários tinham horários flexíveis se estivessem criando filhos. Carla ficou no meio do restaurante no dia da inauguração, observando a cena. Crianças pequenas engatinhavam pelos tapetes, risadas ricocheteavam pelas paredes, o aroma de pastéis frescos flutuava no ar. Rafael estava ocupado levando suco para uma mesa de família, camisa amarrotada, rosto radiante como se estivesse respirando plenamente pela primeira vez. Você realmente construiu isso para as meninas? Ela perguntou quando se sentaram no balcão durante uma pausa. Rafael assentiu, olhos ainda nas 3 pequenas brincando no canto. Construí muitas coisas na vida, disse ele. Hotéis, marcas, cadeias de fornecimento. Mas esta é a primeira vez que construo uma vida. Carla olhou para ele, realmente olhou, pela primeira vez em anos, e a expressão cautelosa havia sumido. Em seus olhos havia algo silencioso. Talvez perdão, talvez crença, ou talvez apenas presença. Num fim de semana de abril, Rafael veio buscar as meninas como de costume, mas desta vez, Carla estava parada na porta segurando uma mochila grande. Arrumei tudo, disse ela. Se quiser, pode levar elas para algum lugar mais longe hoje, Praia da Joatinga ou Pedra da Gávea. Você escolhe. Rafael piscou, depois assentiu. Adoraria. Carla entregou as meninas para ele. Leva água, protetor solar e paciência. Com esses 3 anjos, paciência é fácil. Rafael sorriu. Mesmo que seu coração estivesse batendo forte no peito, não sabia por que desta vez parecia diferente, mas conseguia sentir. Algo na forma como Carla entregou as meninas, a ausência de hesitação em seus olhos, como se estivesse colocando parte de seu coração nas mãos dele. Foram para a Praia Vermelha, na Urca. Não o playground lotado, mas um cantinho quieto com sombra, alguns bancos e o som de pássaros se misturando com o vento. Rafael estendeu a canga, desembalou biscoitos, frutas, suco de laranja e um pequeno speaker tocando música suave. Ana leu um livro. Beatriz desenhou folhas no caderninho. Cecília subiu nas pernas de Rafael e começou a contar histórias sobre sereias, princesas e um papai super-herói. Conforme o sol se punha, Rafael deitou de lado, Cecília descansando a cabeça no seu peito. Sua mãozinha se agarrou à camisa dele como se tivesse medo que ele desaparecesse. Então uma voz familiar ecoou atrás deles. Não estava planejando vir. Carla. Rafael se virou. Ela usava um vestido azul claro, cabelo solto,
sem maquiagem. Seus olhos estavam mais suaves que o sol da tarde. Mas não consegui evitar, disse ela, se sentando ao lado dele. Fico feliz que veio, disse Rafael, voz mais baixa agora. Ficaram sentados em silêncio, observando as meninas brincar. Depois de um momento, Rafael perguntou: Você já pensou que nós estaríamos sentados juntos assim de novo? Não, Carla respondeu. Achei que estava tudo perdido, mas talvez perder algo nos ajude a ver o que vale a pena conservar. Rafael não disse nada, apenas assentiu. Depois de um momento, se virou para ela, olhos honestos. Você pode me dar outra chance? Não para recomeçar, mas para continuar, desta vez sem ir embora. Carla olhou para as 3 meninas rindo debaixo das árvores, depois de volta para ele. Não me agradeça, sussurrou. A menos que você esteja realmente planejando ficar. Rafael sorriu. Desta vez não tenho para onde ir a não ser aqui. Na semana seguinte, Rafael tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo Carla. Colocou sua cobertura de Ipanema à venda e alugou uma casa a 2 quadras da família, em Santa Teresa. Você não precisava se mudar para perto, disse Carla quando ele contou a novidade. Precisava sim. Quero estar perto o suficiente para as meninas me chamarem se precisarem. E longe o suficiente para você ter seu espaço. E por que não? Ela começou, depois parou. Por que não o quê? Nada. Esquece. Carla, fala. Ela hesitou. Por que não se muda para cá de vez? A casa tem espaço, as meninas adorariam. Rafael sentiu o coração acelerar. Você gostaria? Sim, acho que sim. Mas tenho medo. Medo de me acostumar com você aqui e depois você decidir que quer outra vida. Rafael segurou as mãos dela. Carla, olha para mim. Nos últimos 3 meses, qual foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida? As meninas. Exato. E onde estão as meninas? Aqui. Então onde eu vou estar? Aqui. Para sempre. Naquela noite, Rafael jantou em casa pela primeira vez não como visita, mas como morador. As meninas estavam eufóricas. Carla nervosa, mas sorridente. E ele? Ele finalmente entendia o que significava estar em casa. 2 semanas depois de se mudar oficialmente, Rafael estava preparando o café da manhã quando Cecília apareceu na cozinha, cabelo bagunçado, de pijama de unicórnio. Papai, disse ela, a palavra saindo naturalmente pela primeira vez. Rafael parou tudo o que estava fazendo. Sim, princesa. Nada, só queria falar papai. Ana e Beatriz apareceram logo depois, e pela primeira vez, as 3 o chamaram de papai, sem nenhuma hesitação ou timidez. Papai, a Beatriz escondeu meu livro, reclamou Ana. Papai, a Ana está mentindo, eu não escondi nada, defendeu-se Beatriz. Papai, elas estão brigando de novo, informou Cecília, assumindo o papel de mediadora. Rafael olhou para Carla, que estava observando da porta da cozinha com lágrimas nos olhos. O que foi? Perguntou ele. Nada. É que, agora é oficial. Você é pai delas de verdade. Sempre fui. Só demorei para assumir. 3 meses depois, o Três Corações já era um dos restaurantes familiares mais populares de Copacabana. Não pelo marketing ou localização, mas porque as pessoas sentiam algo especial ali. Era um lugar onde crianças podiam ser crianças, onde pais podiam relaxar, onde famílias se conectavam genuinamente. Rafael havia encontrado um equilíbrio que nunca imaginou possível. Trabalhava no restaurante durante o dia, mas sempre estava em casa para jantar. Levava as meninas para a escola 2 vezes por semana. Participava de todas as reuniões escolares, festivais, apresentações. E mais importante, nunca mais perdeu um evento importante por causa do trabalho. Papai, disse Beatriz numa noite, enquanto ele a ajudava com um projeto escolar sobre profissões. Qual é a diferença entre o seu trabalho antigo e o de agora? Rafael pensou cuidadosamente. No trabalho antigo, eu trabalhava para viver. No trabalho de agora, eu trabalho para estar perto de vocês. E qual é melhor? Este, sem dúvida.
Numa noite especial de julho, aniversário de 6 meses do restaurante, aconteceu algo que Rafael jamais esqueceria. Ana, sempre a mais reservada, se aproximou dele depois do jantar. Papai, posso te perguntar uma coisa? Claro, amor. Você se arrepende de não ter ficado com a gente desde o começo? Rafael se ajoelhou para ficar na altura dela. Todos os dias, Ana. Me arrependo de ter perdido os primeiros 5 anos da vida de vocês. Mas você não sabia que a gente existia. Isso não diminui o arrependimento. Mas sabem o que mais sinto? O quê? Gratidão. Porque mesmo chegando atrasado, vocês me deram uma chance, e agora posso estar aqui para o resto. Ana o abraçou forte. A gente te ama, papai. E eu amo vocês mais do que imaginei que fosse possível amar alguém. No final de agosto, Rafael organizou uma surpresa que deixou toda a família emocionada. Contratou um fotógrafo para fazer um ensaio familiar no Pão de Açúcar, mas não foi apenas para ter fotos bonitas. Durante o pôr do sol, com o Rio de Janeiro se estendendo abaixo deles como um tapete dourado, ele se ajoelhou diante de Carla. Carla Santos, disse ele, tirando uma pequena caixa do bolso. Você me deu de volta uma vida que eu achei que tinha perdido. As 3 meninas pararam de brincar e se aproximaram, percebendo que algo importante estava acontecendo. Você me ensinou que família não é sobre genética, é sobre escolha, é sobre ficar quando fica difícil. É sobre amar todos os dias, não só nos dias fáceis. Ele abriu a caixa. Dentro havia um anel simples, com uma pedra pequena que brilhava suavemente na luz dourada. Casa comigo. Para que as meninas não tenham apenas um pai, mas você tenha um parceiro também, para que eu possa te amar não só com ações, mas com uma promessa. Carla cobriu a boca, rindo entre as lágrimas. Você é um idiota. Já faço parte disso há muito tempo. Mas agora vamos oficializar. Ela assentiu. Sim. Ana, Beatriz e Cecília gritaram de alegria e se jogaram num abraço coletivo que quase derrubou todos do bondinho. Agora somos uma família de verdade, gritou Cecília. Sempre fomos, disse Rafael, olhando para cada uma delas. Só precisávamos de tempo para perceber. Não tiveram um casamento grandioso. A cerimônia foi realizada no quintal do próprio Três Corações, numa tarde ensolarada de setembro, cercada por flores de papel, cadeiras de madeira e um pequeno arco branco. Ana, Beatriz e Cecília usavam vestidos brancos iguais, carregavam flores e abriram o caminho pelo corredor improvisado. Os convidados eram poucos, amigos próximos, vizinhos de Santa Teresa e funcionários do restaurante. Mas todos sorriram. Nada mais era necessário. Quando Carla apareceu num vestido simples e branco, as meninas sussurraram, a mamãe parece uma princesa. E Rafael sussurrou quando ela ficou ao lado dele. Você não precisava de vestido de noiva para eu te amar mais, mas obrigado por me deixar ver isso. A cerimônia foi curta. Sem discursos longos, sem celebridades, apenas um voto. Amaremos, escutaremos, perdoaremos e sempre voltaremos para casa juntos. Ao trocar alianças, Ana sussurrou para Cecília na ponta dos pés. Agora é oficial. Cecília assentiu. Agora somos para sempre. Naquela noite, depois que todos foram embora, ficaram sentados no chão limpo do restaurante, comendo pizza fria e rindo sem parar. Carla se apoiou no ombro de Rafael. As meninas haviam adormecido nos colos de ambos. Rafael acariciou o cabelo de Beatriz e sussurrou. Agora não só chego em casa na hora certa, chego em casa para minha esposa. Carla ouviu e apertou a mão dele com mais força. Lá fora, as luzes do restaurante brilhavam como vagalumes na escuridão. Não eram apenas uma família no sentimento. Eram o lar que haviam construído, tijolo por tijolo silencioso, o tempo todo. 6 meses depois do casamento, a vida havia encontrado um ritmo perfeito. O Três Corações estava prosperando. Rafael havia encontrado um equilíbrio ideal entre trabalho e família. As meninas estavam felizes, saudáveis e cada uma desenvolvendo talentos únicos. Ana estava aprendendo piano
e demonstrava um senso natural para números. Beatriz estava fascinada por ciências e queria ser doutora de plantas, igual a tia que visitaram em Minas. Cecília havia descoberto paixão pela culinária e insistia em ajudar no restaurante todos os sábados. Papai, disse Ana numa noite durante um dos jantares familiares que se tornaram sagrados na casa. Você lembra quando era só você, sem família? Rafael pensou. Lembro, mas parece outra vida. Você era feliz? Achava que era, mas era só porque não sabia o que estava perdendo. E agora? Agora sei que família é a única coisa que realmente importa. Cecília, sempre a filósofa da família aos 6 anos, acrescentou. Papai, você demorou muito para nos encontrar, mas chegou na hora certa. Como assim, princesa? Porque agora a gente é grande o suficiente para aproveitar você. Rafael olhou para Carla, que estava sorrindo silenciosamente, e soube que havia construído algo que duraria para sempre. Não apenas um casamento, não apenas uma família, mas um legado de amor que se espalharia por gerações. 1 ano se passou desde o casamento, e a vida da família Oliveira havia encontrado um ritmo que parecia quase mágico. Todas as manhãs, Rafael acordava às 6h para preparar café da manhã com as meninas. Carla ajudava no restaurante 3 vezes por semana, mas principalmente se dedicava a gerenciar as finanças familiares e a criar projetos especiais para o Três Corações. Ana, agora com 7 anos, havia se tornado a pequena CEO da família, organizando horários e lembrando todo mundo dos compromissos. Beatriz, também com 7, estava fascinada por botânica e transformara o quintal dos fundos numa pequena horta experimental. Cecília continuava sendo o coração alegre da família, espalhando risadas por onde passava. Papai, disse Ana numa manhã de quinta-feira, revisando a agenda da família num caderninho cor-de-rosa. Hoje você tem reunião com o fornecedor de orgânicos às 10h. Eu tenho ensaio do coral às 15h, Beatriz tem aula de ciências às 16h e Cecília tem dentista às 17h. Obrigado, chefe. Riu Rafael, beijando a testa dela. O que eu faria sem você? Provavelmente se perderia, respondeu Ana, com a seriedade de uma executiva. Carla observava a cena da cozinha, preparando lancheiras, e sorria com aquele contentamento profundo de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. O Três Corações havia se tornado mais que um restaurante. Era um ponto de encontro para famílias de toda a Copacabana. Pais levavam filhos para almoços de domingo, casais com bebês encontravam um ambiente acolhedor e até mesmo idosos vinham apenas para assistir as crianças brincarem na área recreativa. Senhor Rafael, disse Dona Teresa, uma senhora de 75 anos que frequentava o restaurante todo sábado, este lugar tem algo especial. As crianças aqui são tão bem cuidadas, tão felizes. É o carinho que faz a diferença, Dona Teresa. Não é só carinho, é amor de família verdadeira. A gente sente isso no ar. Rafael olhou ao redor do restaurante. Famílias rindo, crianças brincando, pais relaxados, funcionários tratando todos como família. Dona Teresa tinha razão. Havia algo especial ali. Algo que ele havia construído não com dinheiro ou estratégia, mas com propósito. Uma tarde de março, enquanto Rafael revisava cardápios na mesa do fundo, Cecília se aproximou com uma expressão pensativa incomum para seus 7 anos. Papai, posso te fazer uma pergunta séria? Claro, princesa. Sempre. Você lembra como era antes de nos conhecer? Rafael parou de escrever. Lembro. Por que pergunta? Porque a tia Marina da escola disse que o pai dela viaja muito a trabalho e quase nunca está em casa. E eu fiquei pensando, você era assim antes? Rafael se ajoelhou para ficar na altura da filha. Era pior, Cecília. Eu nem sabia que vocês existiam, então não tinha motivo para voltar para casa. Mas você era feliz? Pensava que era. Mas agora sei que felicidade de verdade é isso aqui. Vocês 3 correndo para me abraçar quando chego em casa, jantares com toda a família, ajudar vocês com lição de casa. Cecília assentiu seriamente. Então a gente te salvou. Como assim?
A gente te salvou de ser um papai triste que só trabalha. Rafael sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Vocês me salvaram de muitas coisas, princesa. Naquela noite, depois de colocar as meninas para dormir, Rafael e Carla tiveram uma conversa que os dois vinham adiando há meses. Carla, você está feliz? Perguntou ele, enquanto arrumavam a cozinha juntos. Muito feliz. Por quê? Às vezes fico pensando se você não sente falta da sua independência. Antes você gerenciava tudo sozinha, tomava todas as decisões. Carla parou de guardar os pratos e o olhou. Rafael, você acha que eu casei contigo por conveniência? Não, mas... Eu casei com você porque te amo. Porque você se tornou o homem que eu sempre soube que podia ser. E porque nossas filhas precisam ver como é um casamento baseado em amor e respeito. Nossas filhas? Elas sempre foram nossas, Rafael. Desde o primeiro dia que você ficou. Rafael a puxou para um abraço. Eu te amo tanto, Carla. E eu te amo. Agora para de se preocupar com bobagens e me ajuda a terminar essa louça. Em maio, aconteceu algo que deixou toda a família em polvorosa. Ana chegou da escola com uma cara de quem tinha notícias importantes. Família, anunciou ela solenemente durante o jantar. Preciso comunicar que nossa turma foi selecionada para representar a escola no Festival de Talentos da Zona Sul. Que legal, disse Beatriz. Você vai cantar? Nós vamos cantar. Eu, você e Cecília. A professora disse que irmãs se harmonizam melhor. E o que vamos cantar? Perguntou Cecília, já animada. Uma música sobre família, mas primeiro precisamos escolher qual. Rafael e Carla se entreolharam. Ver as três filhas trabalhando juntas, incluindo umas às outras naturalmente, era uma das maiores alegrias de suas vidas. Podemos ajudar vocês a escolher, ofereceu Carla. Não precisa, mamãe, disse Ana. Já sabemos qual música queremos. Aquela que o papai sempre canta no chuveiro. Rafael corou. Qual música? Família, disse Cecília. Aquela que fala sobre ficar juntos sempre. Vocês têm certeza? Absoluta, disseram as três em uníssono. As semanas seguintes foram de preparação intensa. As meninas ensaiavam todos os dias. Rafael havia contratado uma professora de canto para ajudá-las, e Carla estava fazendo os vestidos combinando para a apresentação. Papai, disse Beatriz numa tarde durante um dos ensaios, você vai estar na primeira fila, né? Vou estar onde vocês quiserem que eu esteja. E você não vai trabalhar naquele dia? Beatriz, eu perdi uma apresentação de vocês uma vez na vida. Não vou perder nunca mais. Promete? Prometo. O dia do festival chegou numa sexta-feira ensolarada de junho. O auditório da escola estava lotado de pais, mães, avós e irmãos. Rafael e Carla chegaram 1 hora antes, ocuparam lugares na primeira fila e aguardaram nervosos. Quando chegou a vez das meninas, elas subiram no palco de vestidos azuis claros, cabelos presos com laços brancos, sorrisos enormes. Ana se aproximou do microfone. Boa tarde. Somos Ana, Beatriz e Cecília Oliveira, e vamos cantar sobre a coisa mais importante do mundo, família. O que aconteceu nos próximos 3 minutos foi pura magia. As 3 vozes se harmonizaram perfeitamente, cantando sobre amor, união e nunca desistir uns dos outros. Ana mantinha a melodia principal, Beatriz fazia a segunda voz e Cecília adicionava pequenos detalhes que davam charme especial à apresentação. Mas o momento mais emocionante veio no final, quando as 3 olharam diretamente para Rafael e Carla e cantaram o último verso. Família é quem fica, família é quem ama, família é para sempre, não importa o que aconteça. O auditório inteiro se levantou em aplausos. Rafael estava chorando sem se esconder. Carla segurava sua mão com força, também emocionada. Elas são incríveis, sussurrou ela. São nossas, sussurrou ele de volta. Depois da apresentação, as meninas correram para abraçar os pais, todas falando ao mesmo tempo. Vocês viram como a gente cantou bem? O pessoal gostou muito. A professora disse que a gente pode se apresentar em outros lugares. Meninas, meninas, riu Rafael.
abraçando as três ao mesmo tempo. Vocês foram perfeitas. Estou tão orgulhoso que meu coração está quase explodindo. A gente ensaiou muito, disse Ana, sempre responsável. E valeu a pena, acrescentou Beatriz. Papai, disse Cecília, você chorou? Chorei de felicidade, princesa. Adultos também choram de felicidade? Principalmente quando têm filhas tão especiais quanto vocês. Naquela noite, durante o jantar de comemoração no Três Corações, um dos clientes regulares se aproximou da mesa da família. Com licença, disse ele. Sou jornalista do jornal O Globo. Ouvi dizer que suas filhas se apresentaram hoje no festival da escola. Posso fazer uma matéria sobre vocês? Uma matéria sobre nós? Perguntou Carla surpresa. Sim, sobre como vocês criaram um restaurante familiar de sucesso, sobre as meninas, sobre a história de vocês. Acho que é o tipo de coisa que inspira outras famílias. Rafael olhou para Carla, depois para as meninas. O que vocês acham? Pode ser legal, disse Ana, sempre ponderando os prós e contras. Mas eles vão dizer que a gente canta bem? Perguntou Cecília. Com certeza vão, sorriu o jornalista. Então está bem, decidiu Beatriz. Mas nada de perguntas muito pessoais. A matéria saiu 2 semanas depois com o título Do sucesso empresarial à felicidade familiar. A história de Rafael Oliveira. A reportagem contava sobre como Rafael havia deixado o mundo corporativo para se dedicar à família, sobre o sucesso do Três Corações e sobre as 3 meninas que mudaram sua vida. Mas a parte mais emocionante da matéria era uma foto da família durante o jantar no restaurante. Rafael e Carla sorrindo, as 3 meninas fazendo caretas divertidas, todos visivelmente felizes e conectados. Papai, disse Ana ao ver a foto publicada, a gente parece uma família de verdade. Somos uma família de verdade, amor. Eu sei, mas agora todo mundo vai saber também. No final de agosto, Rafael organizou uma surpresa para celebrar o 2º aniversário do Três Corações. Não foi uma festa grande, mas um evento especial, onde clientes antigos, funcionários e familiares se reuniram para compartilhar histórias sobre como o restaurante havia impactado suas vidas. Quero agradecer a todos vocês, disse Rafael durante seu pequeno discurso. Porque este lugar não é só meu, é nosso. É de toda a família que encontrou um cantinho especial aqui. Ele olhou para Carla e as meninas, todas sorrindo na primeira fileira. Mas, principalmente, quero agradecer às 4 mulheres que me ensinaram que sucesso não se mede em dinheiro. Se mede em risadas no café da manhã, abraços no fim do dia e no orgulho de ver seus filhos crescerem sabendo que são amados. Os aplausos foram calorosos, mas o que Rafael mais guardou na memória foi ver Ana, Beatriz e Cecília batendo palmas orgulhosas, sabendo que eram a razão de tudo aquilo existir. Numa noite especial de outubro, depois de colocar as meninas para dormir, Carla fez um anúncio que deixou Rafael completamente sem palavras. Rafael, preciso te contar uma coisa. Claro, o que foi? Carla segurou suas mãos e sorriu de uma forma que ele não via há muito tempo. Lembra quando você disse que queria que nossa família crescesse? Lembro. Bem, parece que o universo estava escutando. Rafael demorou alguns segundos para entender. Quando entendeu, seu rosto se iluminou completamente. Sério? Mesmo? Muito sério. Estou grávida. Rafael a pegou no colo e a girou, ambos rindo como adolescentes. Não acredito. Mais um bebê. E como vamos contar para as meninas? Rafael parou de girar e a olhou nos olhos. Deixa comigo. Tenho uma ideia. No dia seguinte, durante o café da manhã, Rafael fez um anúncio solene. Família Oliveira, temos uma reunião importante para discutir. As 3 meninas se sentaram em posição de soldados, levando a brincadeira a sério. Primeiro item da agenda. Nossa família está muito feliz? Sim, gritaram as meninas. Segundo item, nossa casa está muito boa? Sim. Terceiro item, vocês acham que nossa família tem espaço para mais uma pessoa? As meninas se entreolharam confusas. Que pessoa? Perguntou Ana. Carla se aproximou sorrindo e colocou a mão na barriga.
Demorou alguns segundos para a ficha cair. A mamãe está grávida? Gritaram as três ao mesmo tempo. Está, confirmaram os pais. O que se seguiu foi a celebração mais barulhenta que a casa já presenciou. Ana começou a fazer planos de como seria a irmã mais velha, mais responsável do mundo. Beatriz quis saber tudo sobre biologia da gravidez. Cecília simplesmente dançou pela cozinha cantando: "Vou ter um irmãozinho." "Vai ser menino ou menina?" perguntou Ana, sempre prática. "Ainda não sabemos", disse Carla. "O que vocês gostariam?" "Tanto faz", disse Beatriz. "Vamos amar do mesmo jeito." "Mas se for menino, posso ensinar ele a jogar futebol?" perguntou Cecília. "E se for menina, posso ensinar ela a cantar?" acrescentou Ana. "Vocês podem ensinar qualquer coisa", riu Rafael. "Vocês vão ser as irmãs mais velhas mais incríveis do mundo." E naquela manhã ensolarada, na cozinha barulhenta da casa em Santa Teresa, a família Oliveira soube que sua alegria estava prestes a se multiplicar ainda mais. Rafael olhou ao redor. Carla radiante, as três meninas planejando como cuidar do bebê, a casa cheia de amor e risadas, e teve certeza absoluta de que havia tomado todas as decisões certas. Esta não era apenas uma família. Era seu legado de amor, construído escolha por escolha, dia após dia, com paciência e dedicação total. E o melhor de tudo, era apenas o começo. 9 meses se passaram desde o anúncio da gravidez e a família Oliveira aguardava ansiosamente a chegada do quarto membro. Carla estava radiante em sua reta final. Ana havia se autonomeado assistente oficial da mamãe. Beatriz estudava obsessivamente sobre cuidados com recém-nascidos, e Cecília já havia escolhido as primeiras canções de ninar que ensinaria ao irmão ou irmã. "Papai", disse Ana numa manhã de março, revisando sua lista de tarefas para quando o bebê chegasse, "você tem certeza de que vai conseguir cuidar de 4 filhos?" Rafael, que estava preparando vitamina de frutas para Carla, sorriu. "Ana, há 2 anos eu não sabia nem trocar uma fralda. Hoje posso cuidar de um exército de bebês." "Mentiroso", riu Beatriz. "Você ainda queima torrada." "Mas não queimo mais o café", defendeu-se Rafael. "Isso é verdade", concordou Cecília, que estava colocando flores em um vaso para deixar o quarto da mamãe mais bonito. O papai melhorou muito. Carla observava a conversa da mesa da cozinha. Uma mão protegendo a barriga de 8 meses, o coração transbordando de felicidade. Era exatamente assim que sempre havia sonhado que uma família deveria ser: barulhenta, carinhosa e cheia de pequenos momentos perfeitos. O Três Corações havia se tornado um dos restaurantes familiares mais conhecidos do Rio de Janeiro. Não apenas pela comida, mas pela atmosfera única que Rafael e Carla haviam criado. Era comum ver famílias inteiras passando tardes inteiras ali, crianças brincando enquanto os pais conversavam tranquilamente. "Senhor." "Rafael", disse João, o chefe que Rafael havia contratado para assumir a cozinha enquanto se dedicava mais à família. "Temos 3 jornalistas querendo fazer matérias sobre o restaurante esta semana. O que você acha? Devemos aceitar?" "Acho que sim. O lugar está sempre lotado, as famílias adoram vir aqui, e vocês estão mudando a forma como as pessoas pensam sobre restaurantes familiares." Rafael olhou ao redor. Ana ajudando uma criança menor a colorir um desenho. Beatriz explicando para um grupo de crianças sobre as plantas no jardim vertical. Cecília cantando baixinho enquanto ajudava a organizar brinquedos na área recreativa. "Sabem o que mais me orgulha?" disse Rafael para João. "Não é o sucesso do restaurante. É ver como minhas filhas aprenderam que trabalho pode ser algo que une a família, não que separa. Elas são especiais. São nossa inspiração." Numa tarde quente de abril, enquanto Rafael e as meninas organizavam os últimos detalhes do quarto do bebê, Carla começou a sentir as primeiras contrações. "Rafael", disse ela calmamente, "acho que está na hora." "Agora?", gritaram as 3 meninas em uníssono. "Agora!", confirmou Carla, já pegando a mala que estava preparada há semanas. O que se seguiu foi uma correria organizada. Ana ligou para a babá vizinha,
Beatriz verificou se todos os documentos estavam na bolsa. Cecília abraçou a barriga da mãe e sussurrou: "Oi, bebê, a gente está te esperando." Na maternidade, as 3 meninas ficaram na sala de espera com Conceição, a mãe de Carla, que havia vindo de Minas especialmente para este momento. "Vovó", perguntou Cecília, "dói muito nascer?" "Dói para a mamãe, mas é uma dor boa", explicou Conceição. "É a dor de trazer alguém que a gente já ama para o mundo." "E demora muito?" quis saber Ana, sempre preocupada com cronogramas. "O tempo que precisar. Bebês chegam quando estão prontos." Miguel Oliveira nasceu às 14h27 de uma terça-feira ensolarada, pesando 3,2 quilos e com uma cabeleira preta impressionante. Quando Rafael saiu da sala de parto para buscar as meninas, estava chorando de alegria. "É um menino!" anunciou ele. "E está com muita saúde!" "Irmãozinho!" gritou Cecília pulando. "Como ele é?" perguntou Beatriz, sempre científica. "Pequeno, vermelho e tem muito cabelo", descreveu Rafael. "E a mamãe?" quis saber Ana. "Cansada, mas feliz, quer conhecer vocês." Quando entraram no quarto, Carla estava segurando Miguel, que dormia tranquilamente embrulhado numa mantinha azul. "Meninas", sussurrou ela, "venham conhecer o Miguel." As 3 se aproximaram devagar, impressionadas com o tamanho diminuto do irmão. "Ele é tão pequeno", disse Ana, tocando delicadamente a mãozinha dele. "Todos os bebês são assim", explicou Beatriz. "Eles crescem rápido." "Posso cantar para ele?" perguntou Cecília. "Claro, mas baixinho." Cecília começou a cantarolar a mesma música de ninar que Carla cantava para elas quando eram pequenas. Miguel abriu os olhinhos e pareceu escutar atentamente. "Ele gostou", sussurrou Ana. "Claro que gostou", disse Rafael, abraçando as 4 pessoas mais importantes da sua vida. "É música da família dele." Os primeiros meses com Miguel foram uma aventura diferente de tudo que a família havia experimentado. As 3 meninas se revezavam para ajudar. Ana organizava os horários de mamadas, Beatriz lia livros sobre desenvolvimento infantil e Cecília havia se autonomeado oficial de entretenimento do Miguel. "Papai", disse Beatriz uma manhã, enquanto Rafael trocava a fralda do filho, "por que você não tinha medo de cuidar do Miguel como tinha de cuidar da gente no início?" Rafael parou para pensar. "Boa pergunta. Acho que porque quando vocês 3 chegaram na minha vida, eu não sabia ser pai. Agora com o Miguel eu já sei. E o que você aprendeu? Que ser pai não é sobre ter todas as respostas. É sobre estar presente para descobrir as respostas junto com vocês." "Entendi", disse Beatriz, anotando algo num caderninho. "Vou anotar isso para quando eu tiver filhos." Quando Miguel completou 6 meses, a revista Veja Rio fez uma matéria de capa sobre a família Oliveira com o título "A Receita da Felicidade. Como um CEO virou pai de família e empresário de sucesso." A reportagem mostrava fotos da família no restaurante, em casa e no parque, mas a imagem que mais tocou os leitores foi uma foto simples: Rafael no chão da sala, brincando com Miguel, enquanto Ana, Beatriz e Cecília faziam lição de casa ao redor dele. "Papai", disse Ana ao ver a revista, "a gente é famosa?" "Vocês são especiais", corrigiu Rafael. "Existe diferença." "Qual?" "Pessoas famosas são conhecidas por serem importantes. Vocês são importantes por serem amadas." No primeiro aniversário de Miguel, a família organizou uma festa no quintal do Três Corações. Não foi uma festa extravagante, mas estava cheia de amor. Clientes antigos, funcionários do restaurante, vizinhos de Santa Teresa e algumas famílias que haviam se tornado amigas através do restaurante. Miguel, gordinho e sorridente, estava fascinado com os balões e as músicas. As 3 irmãs se revezavam para segurá-lo, cada uma querendo mostrar algo diferente para o irmão. "Miguel", disse Ana, segurando-o no colo com a seriedade de uma irmã mais velha responsável, "você tem muita sorte de ter nascido nesta família." "Por quê?" perguntou Carla curiosa. "Porque aqui a gente aprende que família é a coisa mais importante do mundo."
Rafael sentiu o peito apertar de emoção. Aos 8 anos, Ana já havia entendido a lição mais importante da vida. 2 semanas depois da festa, Rafael recebeu uma ligação inesperada. Era Bruno, seu antigo sócio, com uma proposta que o surpreendeu. Rafael, a Oliveira Hotels quer fazer uma parceria com o Três Corações. Queremos abrir restaurantes familiares em todos os nossos hotéis. Sério? Seriíssimo. O que você criou é revolucionário. Queremos expandir essa ideia para o Brasil inteiro. Rafael ficou em silêncio por um momento. A proposta era tentadora. Significaria sucesso nacional, reconhecimento, muito dinheiro. Bruno, posso te ligar de volta? Preciso conversar com minha família. Claro, mas não demora muito. É uma oportunidade única. Naquela noite, durante o jantar, Rafael contou sobre a proposta para a família. O que vocês acham? Perguntou ele. Vai dar muito trabalho? Quis saber Ana. Bastante. Você vai ter que viajar? Perguntou Beatriz. Provavelmente. E a gente vai te ver menos? Completou Cecília. Talvez. As 3 meninas se entreolharam, depois Ana falou por todas. Então, não queremos. Como? Papai, disse Ana com sua sabedoria de 8 anos. Você já era rico antes de nos conhecer e era infeliz. Agora você tem menos dinheiro, mas é muito feliz. Por que ia querer voltar a ser como antes? Rafael olhou para Carla, que estava sorrindo orgulhosa das filhas. E vocês? Perguntou ele. O que acham? Eu acho, disse Carla, que nossas filhas são mais sábias que muito adulto. Então? Então liga para o Bruno e diz que a gente já tem tudo o que precisa. No dia seguinte, Rafael ligou para Bruno com sua resposta. Obrigado pela proposta, mas vou ficar com o meu restaurantinho de bairro. Aqui eu posso jantar com minha família todo dia. 3 anos se passaram. Miguel agora corria pela casa atrás das irmãs, falando palavras soltas e sendo o bebê mais mimado do Rio de Janeiro. Ana, aos 11 anos, estava se preparando para o 6º ano e continuava sendo a organizadora oficial da família. Beatriz, também aos 11, havia ganhado 3 concursos de ciências e sonhava em ser bióloga marinha. Cecília, ainda a mais artística, estava aprendendo violão e compondo músicas sobre a família. Papai, disse Miguel numa manhã, suas primeiras palavras claras, amo você. Rafael o pegou no colo, emocionado. Eu também te amo, filho. E mamãe? Amo a mamãe também. E Ana? Amo a Ana. E Bia? Amo a Beatriz. E Ceci? Amo a Cecília. Família toda? Família toda, Miguel. Para sempre. Numa tarde especial de dezembro, véspera do Natal, a família estava reunida no Três Corações, decorando a árvore de Natal, quando chegou uma surpresa inesperada. Era um homem de terno, carregando uma pasta. Senhor Rafael Oliveira? Sim. Sou Carlos Mendes, da Prefeitura do Rio. Vim entregar uma homenagem. Que tipo de homenagem? O restaurante Três Corações foi escolhido como melhor iniciativa de integração familiar da cidade. Vocês vão receber uma placa de reconhecimento. As meninas pararam de decorar e se aproximaram, curiosas. Por que a gente ganhou isso? Perguntou Cecília. Porque vocês criaram um lugar onde famílias se sentem em casa, explicou Carlos. Onde crianças podem ser crianças e pais podem relaxar. Isso é muito raro hoje em dia. Rafael olhou ao redor. As paredes cheias de desenhos feitos por crianças clientes, as mesas onde já presenciou dezenas de aniversários infantis, comemorações familiares, primeiros encontros entre pais e filhos adotivos. Obrigado, disse ele. Mas essa homenagem não é nossa. É de todas as famílias que fizeram deste lugar o que ele é. Naquela noite, depois de colocar as 4 crianças para dormir, Rafael e Carla se sentaram na varanda de casa, observando as luzes da cidade se espalhando até o mar. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Carla. De nada. Absolutamente nada. Nem de ter perdido tanto dinheiro saindo da Oliveira Hotels. Rafael riu. Carla, eu tinha muito dinheiro e era miserável. Agora tenho o suficiente e sou a pessoa mais feliz do mundo. E se pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa?
Rafael pensou por um momento. Mudaria sim. Voltaria 6 anos no passado e não deixaria você ir embora da primeira vez. Mas aí talvez a gente não tivesse chegado até aqui. É verdade. Talvez eu precisasse perder você para aprender a valorizar o que tinha. Carla se aconchegou no peito dele. E agora? Quais são os planos? Ver nossos filhos crescerem. Continuar fazendo o restaurante ser um lugar especial para as famílias. Envelhecer ao seu lado vendo nossos netos brincarem onde nossas filhas brincaram. Sonhos simples. Os melhores sonhos são simples. 5 anos depois, numa manhã ensolarada de sábado, Rafael acordou com a casa cheia de vozes alegres. Ana, agora aos 16 anos, estava ajudando Miguel, de 6 anos, com um projeto escolar. Beatriz, também aos 16, explicava algo sobre ecossistemas marinhos para Cecília, de 16 anos, que estava compondo uma música sobre o mar. "Família!" gritou Carla da cozinha. "Café da manhã!" Rafael desceu e encontrou a mesa posta, Carla servindo panquecas em formato de animais, uma tradição que havia aprendido com as meninas, e 4 filhos tagarelando sobre seus planos para o dia. "Papai", disse Miguel, "hoje é sábado. Posso ajudar no restaurante?" "Claro, chefe, mas primeiro café da manhã." "E depois podemos ir à praia?" perguntou Cecília. "Se todo mundo se comportar?" negociou Rafael. "A gente sempre se comporta", protestaram as 4 crianças em uníssono. Rafael olhou para Carla, que estava sorrindo, e percebeu que aquele era exatamente o tipo de manhã caótica e barulhenta com que sempre havia sonhado. Mais tarde, no Três Corações, enquanto observava Ana ensinando Miguel a dobrar guardanapos, Beatriz explicando para uma criança cliente sobre plantas, e Cecília cantando baixinho para um bebê que estava chorando, Rafael teve uma epifania. Esta não era apenas sua família, era seu legado. Não um legado de dinheiro ou propriedades, mas um legado de amor, de valores, de como tratar as pessoas com carinho e respeito. "Senhor Rafael", disse Dona Maria, a cliente de 80 anos que frequentava o restaurante desde a inauguração, "suas filhas são um exemplo para a juventude de hoje." "Obrigado, Dona Maria." "E o Miguel está crescendo igualzinho a elas. Educado, carinhoso, respeitoso." "É o ambiente, Dona Maria. Crianças aprendem pelo exemplo." "E vocês são um ótimo exemplo." Naquela noite, depois de mais um dia cheio no restaurante, a família estava reunida na sala de casa, quando Miguel fez uma pergunta que pegou todo mundo de surpresa. "Papai, como era sua vida antes de nos conhecer?" Rafael olhou para as 4 crianças, depois para Carla, e sorriu. "Miguel, minha vida antes de vocês era como uma casa vazia. Tinha tudo o que achava que precisava, mas não tinha a única coisa que realmente importa." "O quê?" "Amor de família." "E agora?" "Agora minha casa está cheia. Cheia de risadas, de conversas, de abraços, de bagunça. Cheia de vida." Ana, sempre a mais emotiva, se levantou e abraçou o pai. "A gente te ama, papai." Em segundos, todas as outras crianças se juntaram ao abraço coletivo, e Rafael se viu no meio da melhor confusão da sua vida. "Eu também amo vocês", disse ele, a voz embargada. "Mais do que imaginei que fosse possível amar." E naquela noite, na sala pequena da casa em Santa Teresa, cercado pelo barulho alegre de 4 filhos e pelo sorriso da mulher que amava, Rafael Oliveira soube que havia encontrado a verdadeira definição de sucesso. Não era sobre quantos hotéis possuía ou quanto dinheiro tinha no banco. Era sobre quantas pessoas amava e quantas pessoas o amavam de volta. Era sobre ter construído não apenas um negócio, mas um lar. Era sobre ter aprendido que família é a única riqueza que realmente multiplica quando é dividida. E isso, ele sabia, duraria para sempre.